Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como utilizar atalhos no FreeCAD a partir da PyWorkbench, tá? Que é uma bancada bem interessante, tá? Que ajuda e muito ali a aumentar a produtividade ali do seu projeto, né? Dos modelos que você estiver criando, né? Com apenas uma tecla, tá? Então, por exemplo, eu quero aplicar aqui um fillet aqui, né? Nessa linha, né? Dessa peça que eu tenho aqui na área de trabalho, clico nela com apenas uma tecla eu consigo ter acesso aqui, ó, a vários recursos da bancada da parte de design, né? Então, nesse caso, eu quero selecionar a Fillet, clico nele e ele já gera aqui, ó, automático, tá, pessoal? Então, ele gera de forma muito rápida aqui, apenas com uma tecla eu tenho acesso a várias ferramentas, tá? Então, você consegue fazer isso, né? Deixar esses atalhos de forma fácil, né? E dividir por bancadas, né? Isso ajuda muito a aumentar a velocidade dos seus projetos, tá? Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fechar, tá? Esse arquivo. Vou vir aqui em Tools, Add-on Manager. Ele vai carregar aqui pra gente. E nesse caso, tá? Eu vou pesquisar aqui como PyMenu, né? Clico e eu vou desinstalar, tá? Por que eu estou desinstalando? Porque eu quero setar, né, parametrizar, né, colocar todas as configurações junto com vocês para vocês entenderem o que é cada coisa, tá? Então eu vou desinstalar, pronto, vou fechar e ele vai pedir para reiniciar. Então eu vou reiniciar aqui o FreeCAD, tá? E logo mais eu volto novamente para a gente continuar. FreeCAD reiniciado, vou vir aqui em Tools novamente, Add-on Manager, vou procurar aqui, tá, nos filtros. Verifica, tá, se nos seus filtros está como todos ou pelo menos como Workbench para você conseguir achar, tá, a PyMenu, né, a PyWorkbench. Então vou escrever novamente aqui, clico nele e neste caso agora nós vamos instalar. Clico em instalar, ele fez a instalação, posso fechar e vou reiniciar o FreeCAD novamente. Ok, pessoal? FreeCAD reiniciado, tá? Notem, tá? Quando você clicar aqui nas bancadas e procurar, você não vai achar, tá? O PyMenu aqui nas suas bancadas aqui que vem aqui do FreeCAD. Ele vai estar aqui em cima em acessórios, tá? Então você clica em acessórios, vai aparecer aqui, ó, PyMenu Settings, né? Configurações da PyMenu Workbench. Clicamos nele. Quando a gente clica nele, ele abre essa janela para a gente, tá, pessoal? Então aqui tem algumas informações aqui para você setar os parâmetros de atalho, tá? Então, aqui na nossa esquerda, aqui na aba PyMenu, a gente tem essas informações, tá? E aqui à direita são as ações, tá? São os atalhos que estão ativos, tá? Para essa referência aqui. Então, por exemplo, aqui ó, na Workbench Associate to Spy Menu, ou seja, essa ação aqui está associada à bancada Part Design. Ou seja, quando você ativar o atalho, tá, do PyMenu, para você ter acesso aos atalhos, ele vai aparecer essas ferramentas aqui, tá? Então, vamos fechar aqui e só fazer uma experiência, tá? Então, eu vou criar um novo arquivo, tá? Só para mostrar aqui. E notem que a gente está na bancada Part Design. Se eu apertar Tab, ele vai abrir essas informações aqui para a gente. Então, esses são os atalhos associados à bancada Part Design, tá? Então, eu vou vir aqui em Acessórios, PyMenu Settings, e aqui a gente vai ter algumas informações, tá? Então, o nome desse PyMenu é Part Design, tá? Você tem outros nomes aqui, tá? E se você clicar, por exemplo, em Sketcher, ele vai carregar e ele já vai trazer algumas informações do próprio Sketcher, tá? Viewing, ele vai trazer informações do Viewing. Mas, nesse caso, vamos trabalhar só em Part Design. Então, em Part Design, aqui a gente tem qual que é a bancada associada. Então, essas informações dessa ação que está associada à bancada Part Design, para mim faz sentido, porque são recursos que eu utilizo na bancada Part Design, tá? Aqui embaixo, formas. A formas é como os atalhos vão aparecer para você. Então, se eu clicar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, né, como arco-íris, clico e vou fechar. Se eu apertar Tab, ele vai aparecer desse formato aqui, ó. Tá? Então, é bem bacana que você consegue
colocar o atalho, né, da forma que você quer. Então tem vários tipos que você consegue acessar aqui e deixar visível aqui na área de trabalho. Vou deixar aqui como o Pie mesmo. E aqui, ó, Pie Size é o tamanho, tá? No caso da torta, né, que seria em português aqui, né? Então o tamanho do círculo de atalhos que vai aparecer para você. Então se eu colocar aqui para, por exemplo, 150, e aqui o button size é o tamanho do ícone do atalho, então vou colocar aqui 50 e dar um fechar, apertar Tab, ele vai ficar mais espaçado, tá? O círculo aqui do Pie, e o tamanho do ícone vai aumentar porque a gente aumentou lá nas configurações, tá? Então eu vou voltar para a forma que estava, ele estava com 32,80, se eu não me engano. Deixa eu verificar na Sketch. Isso é isso aí mesmo. Então tá bom. Então aqui você consegue aumentar o espaçamento entre eles e aqui o tamanho do ícone, tá? Se você quiser colocar para mostrar o nome dos comandos, né? Então você clica do lado, né, de cada ícone, ele vai aparecer o nome do comando. Então se você deseja que apareça no atalho, é só você clicar aqui. E aqui, tá? É o delay para aparecer os ícones. Então quando você apertar Tab, é o tempo, né, que vai demorar para aparecer o atalho. Nesse caso, eu vou deixar aqui como só pressionar, que você pressiona ele já aparece. E aqui tem as ferramentas de atalho, tá? Então se eu clicar aqui, quando a gente clica nele, ele apareceu uma coluna aqui, Shortcut. Então o que significa? Se eu fechar aqui e apertar Tab, e eu apertar 1, ele vai criar, né, um novo esboço. Por quê? Voltando, né, na Pie Menu, aqui, ó, tudo que está associado, o Shortcut, ele está associado ao atalho. Então você pode abrir, né, o Pie Menu para aparecer os atalhos e ao invés de você clicar em cima, você clica num dos números aqui, ó, de 0 a 7 para entrar na ferramenta. E se você quiser, né, ele vai aparecer o display. Então vou fechar, apertar Tab, ele vai estar do lado aqui, ó, indicando qual número tem que apertar para entrar no recurso, tá, pessoal? Então é bem interessante. Voltando aqui novamente, vou deixar esses dois desativados. Deixa eu desativar. E aqui uma outra coisa interessante também, tá, pessoal? Você consegue criar vários atalhos e ter acesso a ele, ao invés de apertar Tab, né, apertar uma letra. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a Sketcher, deixa eu ver, o Sketcher está com um B, ele vai dar acesso a esses atalhos aqui, e a parte Design, né, está aqui como A, tá? Então você consegue trocar aqui e dar um assign. Então, se eu, ao invés de Tab, apertar A, ele vai aparecer esses ícones. Se eu apertar B, ele vai aparecer os ícones relacionados ao esboço, à bancada Sketcher. Então, é interessante também, né, além de você setar ele com referência a uma bancada, você colocar atalhos ao Pie Menu. Então, você consegue ter acesso a várias ferramentas, né, sem estar apertando Tab. Então, você pode aplicar uma referência para cada um, para A, para B, para C, para D, né, a forma que você achar melhor. Suponha que eu quero colocar mais recursos aqui, tá? Quero colocar mais ferramentas dentro dessa ação. Vou vir na ferramenta, vou falar que eu quero colocar aqui, né? Aqui você tem acesso a todos os recursos, tá? Para aplicar. Então você pode simplesmente procurar pelo nome aqui, né? Sei lá, como linha, né? Line. Então ele vai mostrar tudo aqui para você usar. Mas nesse caso, por exemplo, eu quero ativar aqui Additive Box. Clico. Então você vai clicando, ele vai trazendo, tá? Então você consegue trazer vários, né, numa mesma ação. E se você quiser mudar, né, a ordem que vai aparecer para você, você clica na ferramenta, né, e vem aqui nos ícones, para cima ou para baixo, ou eliminar, né, ou adicionar, você consegue fazer aqui de várias formas, tá, pessoal? Então é bem interessante, tá? E em configurações globais aqui, né, deixa esses dois ativos, tá? Que é relacionado a quando você clica aqui, essa setinha aqui embaixo, tá? Para ela ficar visível. Então você clica nela e você vai ter mais essas duas informações aqui, ó. Então tem o Pie Menu. Então, por exemplo, se você quer deixar visível o outro aqui, né, você clica e ele vai deixar ativo, né, para Sketcher e tudo mais. Nesse caso ele não vai deixar ativo, tá, pessoal? Porque em preferências, em parte design, a gente deixou esse recurso aqui como referência. Mas, além disso, além do Pie Menu, você tem acesso também ao Toolbar, tá? Essas ferramentas aqui em cima. Então, eu clico em Toolbar
Vou vir aqui, por exemplo, em ver, então clico em mostrar. Então, a toolbar Viewing, né, que é aqui de cima, ele vai deixar visível aqui pra gente. E você consegue, né, ter acesso à toolbar aqui do recurso que você estiver utilizando, tá? Apenas olhando aqui, né, e adicionando. Se você quiser voltar de novo, né, no recurso PyMenu, você vem aqui, parte design e pronto, ele volta ao que era antes, tá, pessoal? Então, é basicamente isso, tá? Essa ferramenta, né, essa bancada PyMenu, ela é muito boa, tá, pessoal? Desde que você parametrize ela certinho, né, para, por exemplo, se você utiliza bastante a bancada parte design, a bancada Sketcher, você consegue parametrizar ela certinho, tá? E uma coisa que eu acabei não falando, né, tem 4 tipos de PyMenu ativos, mas se você quiser inserir mais, clico aqui em inserir, vou colocar aqui restrições. Então, clico em restrições, dou um OK. Quando a gente clicou em restrições, não tem nenhuma ação, tá? Então, quais ações eu vou colocar para esse PyMenu restrições? E agora em restrições, né, eu vou colocar aqui, escrever constraints, para mim achar todas constraints, né, todos os tipos de restrições relacionados a Sketcher, e vou adicionar aqui, tá, pessoal? Todos relacionados a, vamos ver aqui, esses tipos de constraint aqui, ó. Essa de igualdade, vertical, paralelo, perpendicular, coincidência em tangência e essas duas, essas aqui. Pronto, todas essas daqui. Ela está em PyMenu, tá? Ela está como draft aqui, mas eu vou colocar como nenhuma. Ela está associada a nenhuma. E vou colocar uma shortcut relacionada a ela, tá? Um atalho relacionado a ele. Nesse caso, vai ser C. Se aqui ele está mostrando que já está com restrição com algum outro item, então vamos tentar D também está com alguma restrição. F não tem nenhum. Então, clico em Assign. Pronto. Então, novo atalho para a tecla F, tá? E posso fechar. Aliás, vou voltar aqui de novo. Se a gente vir aqui em PyMenu Sketcher, ele está associado ao próprio Sketcher, tá? E ele tem um shortcut chamado B. Então, eu vou vir aqui, vou apertar Tab, como eu estou em parte design, ele vai chamar essas ações aqui, vou criar novo esboço, seleciono essa face, agora a gente está na bancada Sketcher. Se eu apertar Tab, ele vai aparecer os atalhos, né, relacionados à bancada Sketcher, né, porque se a gente for olhar aqui, né, em PyMenu, na bancada Sketcher, a bancada associada é a própria bancada aqui, esboço, tá? A bancada Sketcher. Então eu vou fechar. Ao invés de apertar Tab, tá? Eu vou apertar B, ele vai aparecer aqui pra gente. Então, utilizando aqui B, vou pegar a ferramenta círculo, clico nesse ponto e vou arrastar. Vou apertar B novamente e vou aplicar uma restrição aqui de diâmetro, clico e vou colocar 50 milímetros. Novamente, ativo, né, o recurso, clico nessa linha, peguei, né, o atalho polilinha, clico nesse ponto e vou arrastar para cá. Se a gente for olhar aqui, né, ou apertando B ou Tab, ele não tem o tipo de restrição horizontal, né? Então, ou eu adiciono aqui, né, ou a gente faz como eu acabei de mostrar para vocês, que é criando um novo PyMenu. Então, eu vou fechar aqui. Aliás, eu saí do modelo, né? Deixa eu dar 2 cliques. Então eu vou apertar F, que foi a restrição que a gente criou. Então se a gente apertar F, ele vai aparecer todas as restrições. Então eu quero aplicar a restrição horizontal. Clico nele e clico na linha. Então, pessoal, como eu falei, essa é uma ferramenta muito boa para aumentar a produtividade dos seus trabalhos no FreeCAD, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode colocar recursos relacionados, né, a criar linhas, né, círculos, retângulos, né, em um atalho, né, e outros só sobre restrições. Nesse caso aqui ele tem para criar linha, retângulo, círculo, e desse lado ele tem alguns tipos de restrições. Mas, né, outros mais atalhos de restrições eu coloquei aqui no teclado F. Então você consegue dividir várias famílias ali, né, vários PyMenus, dependendo para qual forma que você trabalha, tá? Então, a forma que você trabalha na bancada Sketcher, a forma que você trabalha na bancada Part Design e outras bancadas, né? Bancada A2 Plus, né, para montagem, bancada TechDraw.
Então, basicamente, o céu é o limite, né? E eu tenho certeza que esse atalho, tá? Essa bancada vai te ajudar demais, desde que você saiba trabalhar com ela. Beleza? Então, pessoal, valeu por essa aula. É só isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, né? E de compartilhar para mais pessoas conhecer o FreeCAD. Valeu, pessoal. Falou e até mais.